Bom, meus irmãos, dando sequência à evolução da consciência humana, que é o nosso tema. Hoje nós vamos falar a respeito da vontade, a vontade humana, né? Todo ser vivo tem as suas vontades, mas o que nos interessa é a vontade humana. Então, assim, naturalmente, nós temos algumas necessidades que fazem com que a gente tenha vontade, né? A gente tem fome, dá vontade de comer, tem sede, vontade de beber, tem outras vontades que a gente precisa ir no banheiro, número 1, número 2, precisa tomar banho. Banho já é uma vontade que nem todos têm, né? Alguns gostam, acham bom tomar banho, outros nem tanto. E principalmente aqueles que moram em clima frio, né? Ficam matando o banho, né? Acontece. Então, né, até mesmo vontades que são necessárias, o ser humano muitas vezes ele mata. E também tem as vontades da carne, os desejos que o ser humano tem que aprender a usar. E assim, além dessas vontades básicas da própria carne, que é do nosso corpo, que a gente precisa satisfazê-las para poder não se sentir mal, porque que nem comer, beber, dormir, são coisas essenciais que a gente não vive sem elas. Então, é uma vontade que ela é necessária. Mas aí o ser humano tem as outras vontades, que são as vontades daí abstratas, ligadas à mente, ligadas ao seu interesse, aquilo que ele quer fazer, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que é bom. E assim ele desperta o seu interesse principalmente naquilo que lhe dá prazer, naquilo que ele acha que é bom, que vai a favor do seu pensamento, que vai a favor dos seus desejos. Agora, quando não for do interesse dele, dos desejos, a pessoa daí já começa a fazer: não sei, não estou muito afim, eu não quero, fazer corpo mole. Ou seja, começa a mostrar uma coisa que é muito ruim, que atrapalha todos, que é a má vontade. Que o ser humano precisa, por exemplo, sustentar a sua vida e ele precisa trabalhar. Existem as pessoas que são conscientes, que trabalham para fazer bem feito, que procuram realmente exercer o seu papel com primazia, porque aquilo é importante para a pessoa. Enfim, a pessoa passa tantas horas da sua vida ali trabalhando, fazendo uma função, e aí então a pessoa que faz com boa vontade, que abraça mesmo, ela se sente mais realizada e a vida vai dando certo. Já tem outros que vai depender, ele precisa trabalhar, porque senão ele não consegue sustentar a sua vida. Mas ele vai fazendo as coisas, tudo como se diz, a meia boca. Ele não se empenha como deveria e está ali esperando bater o relógio para cumprir o horário dele, para ele poder ir para casa e acabou, e não quer saber daquele negócio lá. Então, infelizmente, faz com que a pessoa desempenhe seu papel mal, não tenha um bom desempenho e deixa os outros insatisfeitos, e todo mundo percebe quando uma pessoa tem má vontade. Então, muitas vezes a pessoa só precisa liberar um papel, liberar um documento, ou então alguém lhe pede um favor: o amigo, pega ali para mim. O cara não quer saber. Não faço. Não pego, embaça.
atrapalha o outro, em vez de ajudá-lo. Então, essa é a vontade humana, que vai de acordo com o seu conteúdo mental. Conforme é a sua mente, a pessoa expressa as suas vontades perante os outros. E muitas coisas poderiam fluir, poderiam ser muito melhores se o ser humano tivesse a boa vontade. A vontade de realmente ajudar, de fazer e de fazer com carinho e com atenção. Então, aqueles que trabalham para si, seu próprio negócio, geralmente se empenham porque eles sabem que depende deles. Mas, infelizmente, aqueles que trabalham para os outros não entendem que também é necessário se empenhar como se fosse o proprietário, como se fosse dele, porque afinal ele vive daquilo ali. Ah, mas eu estou insatisfeito com o meu salário. Bom, então você vai ter que se especializar melhor, ter um cargo melhor, né, para poder ganhar mais, porque você vai ter que entender as possibilidades de cada função, de cada lugar. Se você ocupa um cargo X, o salário é X. O cargo Y, o salário é Y, então vai mudando. Então a pessoa precisa entender e ter boa vontade. Muitos ficam apenas na inveja, querendo o que é do outro, sem mostrar a vontade, a boa vontade. E assim a humanidade segue. As pessoas se acham evoluídas, se sentem melhores que os outros, mas não têm boa vontade de dar uma mãozinha quando o irmão precisa. Então, onde é que está a evolução? A evolução está entre você entender. Porque daí veio Jesus. E Jesus, o que ele falou para nós a respeito da vontade? Ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, ele nos explicou qual é a nossa vontade. É a vontade de Deus. Ah, mas e qual é a vontade de Deus? Está aqui na Bíblia, escrito, que é para a gente fazer a vontade de Deus, que é isso que dá certo. Então, procurem ler a Bíblia, saber principalmente os evangelhos de Jesus, que explica tudo sobre como nós devemos agir e nos comportar para podermos estar de acordo com a vontade de Deus. Então, a vontade nossa, ela deve sempre ser submetida à vontade de Deus. Aí sim as coisas vão funcionar e darem certo, conforme está escrito por Deus. Então, sempre que a gente tiver vontades, nós temos que olhar para ver se a nossa vontade está adequada com a vontade de Deus. Porque o ser humano tem muitas vontades, mas muitas. Ele é extremamente criativo nas suas vontades. Só que, se ele fizer aquilo que não estiver alinhado com Deus, não tem problema, ele vai viver, porque o sol nasce para os bons e para os maus, mas a vida dele vai acabar e acabou. Agora, se você fizer a vontade de Deus, a tua vida aqui vai encerrar e você vai abrir a verdadeira vida, a nova dimensão, que é a dimensão de Deus vive, a dimensão espiritual, que é maravilhosa, muito além da imaginação. Então, para a gente chegar até lá e para a gente evoluir e a nossa conduta ser de acordo com a de Deus, fazer a vontade de Deus. E ver as nossas a gente pode fazer também, desde que alinhadas com Deus. As que não estiverem alinhadas com Deus vão nos trazer problemas, prejuízos, dores, sofrimentos, tristezas e insatisfações. A pessoa até pode ter um primeiro momento de alegria e de prazer e depois só se lasca com as consequências.
Então não adianta a gente brigar contra isso. Nós não temos poder para mudar nada, muito menos a vontade de Deus. Então, vamos seguir a vontade dele, para poder um dia morar e viver com ele, que é o nosso objetivo. Amém.